A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O próprio Jesus disse: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, e verso 8. Primeiramente, o Pai enviou o Filho, e Jesus falou, ensinou e revelou a vontade do Pai. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos apóstolos. Embora Jesus tivesse de partir, prometeu que enviaria no seu lugar o Espírito Santo, para guiar os apóstolos a toda a verdade, fazendo com que se lembrasse de tudo que lhes ensinou. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Também no mesmo Evangelho, capítulo 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. E foi assim que nos chegou o Novo Testamento. Deus enviou Jesus para revelar a vontade do Pai. Depois de Jesus voltar ao Pai, enviou o Espírito Santo a fim de guiar os apóstolos a escreverem o Novo Testamento para a Igreja. O Novo Testamento nos guia hoje em dia. Ele é o testamento de Jesus Cristo. Vejamos a seguir como a Igreja declara o eterno propósito de Deus através do seu verdadeiro significado. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que nos diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, versos 5 e 9. Pedro nos diz que a Igreja é o povo de Deus. A Igreja é chamada para fora do pecado. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Colossenses, no capítulo 1 e verso 13, diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Também, ao escrever à igreja em Corinto, na sua primeira epístola, no capítulo 6, verso 9 e 11, escreve: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. A igreja foi comprada por Cristo. Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Também o livro de Apocalipse nos fala: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E eles cantavam um cântico novo:
Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Veja nesses versículos que o sangue de Jesus compra a sua igreja, pois a igreja é composta de pessoas perdoadas pelo sangue de Cristo.